Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa reunião pública doutrinária do Núcleo Espírita Os Mensageiros. Hoje não mais uma reunião onde a gente congrega apenas os irmãos espíritas do Núcleo Espírita Os Mensageiros, mas irmãos de outros centros espíritas, cristãos espíritas, católicos, evangélicos, enfim, é um momento de estarmos unidos e mantermos a nossa confiança na providência divina para que as coisas aconteçam de acordo com a programação feita por Jesus, e nós estamos aqui para que as nossas reuniões, as nossas vibrações de amor continuem, independente de, neste momento que nós mais precisamos estar juntos, precisamos estar afastados fisicamente. Então, meus irmãos, desejamos que seja uma oportunidade de estarmos bem. Desejamos que todos possam agir de acordo com o que é bem orientado pelas autoridades sanitárias, para que o mínimo de pessoas tenham as situações mais graves. Sejam bem-vindos, que Jesus, através dos seus divinos mensageiros de luz, possam ajudar a todos nós sempre. Então vamos trazer um pouquinho do Evangelho de Jesus para a casa de cada um de vocês. Aqueles que quiserem trazer uma jarra de água, um pouco de água para a fluidificação, podem trazer. Nós vamos começar, como de costume, aqueles que não são espíritas, só explicando um pouco da dinâmica da reunião espírita. Nós fazemos uma leitura preparatória do ambiente para que a gente possa se espiritualizar mais. Em seguida fazemos uma prece inicial, leitura e comentário do Evangelho de Jesus. Por último, nós fazemos a prece e vamos aplicar o passe coletivo, a fluidoterapia, a terapia através da energia espiritual mista do médium com a espiritualidade superior a serviço de Jesus. Então, convidamos a todos a colocarem em sua casa um pouco de água, pode ser numa jarra, pode ser num copo, e nós vamos começar agora fazendo a leitura preparatória do ambiente. Do livro Dias Melhores, do nosso irmão Carlos Bacelli, pelo irmão José. O tema é Olhos de Misericórdia. A maldade é, em todos os seres, um estado transitório. Compadece-te, pois, de quem a pratica, mas que punição. O criminoso é alguém que requer prolongado tratamento. Em determinadas circunstâncias, o homem é passível de cometer os maiores desatinos. Imaginemos se Deus não nos olhasse com os olhos repletos de misericórdia. Quem há que não necessite de indulgência? Que os nossos olhos se encham de misericórdia para com os semelhantes. Na mão que apedreja e na voz que calunia, vejamos o espírito doente. Na atitude mais absurda, detectemos a enfermidade de quem por ela se responsabiliza. A mente adoece com mais frequência e gravidade
do que o corpo. Analisa o teor dos teus pensamentos e saberás que assim é. O ser humano em evolução, recém-saído do seu primitivismo psicológico, é um espírito tangenciando a insanidade. Bom, meus irmãos, é muito complexo nós falarmos da questão da maldade, dos sentimentos ruins que cada um de nós temos. Segundo Joana de Ângeles, o mal que ainda persevera dentro dos nossos corações é a ignorância do bem. E a ignorância, ela conduz ao homem a fazer coisas realmente de extremo desequilíbrio. Assassinatos, inúmeros tipos de violência. É preciso compreendermos que esses nossos irmãos que estão nessas situações graves, e a Terra tem passado por essa situação grave, onde há uma falta de freio nas suas atitudes, um afastamento do amor, um apego extremado a coisas e não às pessoas, o distanciamento que fazemos através das redes sociais, e que hoje a gente está sendo obrigado a fazer um distanciamento, e nós passamos a partir de agora a refletir de uma forma diferente. Depois dessa situação de pandemia mundial que nós estamos passando, não será mais da mesma forma. Nós teremos que adotar atitudes e sentimentos e comportamentos diferentes. Mais que nunca é preciso estarmos juntos, independente da condição social, ou de equilíbrio ou desequilíbrio que cada um de nós temos. Os nossos irmãos que cometem crimes são pessoas que, na realidade, precisam ser reajustadas. Não é a vingança, não é as ações repetitivas de violência, pagar o mal com o mal, não nos torna melhor que eles, pelo contrário. Se nós dizemos que somos pessoas melhores, se nós dizemos que somos pessoas que temos uma espiritualidade, que temos uma postura cristã, que adotamos a cristandade, né? Aceitamos Jesus, muitos de nós dizem, nós aceitamos Jesus. Mas como aceitar Jesus? Aceitar Jesus é aceitar os seus princípios de amor, é aceitar os seus princípios de respeito. Então, nós precisamos compreender que toda mudança que a Terra passa, precisa passar primeiro por dentro de nós. Então, essa situação peculiar, em que paralisou praticamente o mundo, era um momento que a Terra estava precisando respirar. Nós estávamos na UTI. E agora a Terra está precisando respirar. Então, meus irmãos, diante dessas colocações iniciais, fica o conselho do irmão José, do Espírito José, que nós procuremos vivenciar cada vez mais os ensinamentos de Jesus com compaixão ao próximo, não importando quem seja o próximo. Vamos agora fazer a nossa prece inicial. Vamos pedir que elevem o pensamento a Jesus. As pessoas que não estão acostumadas, feche seus olhos. Imagine um momento bom da sua vida, um momento em que você sentiu que estava sendo acolhido naquele momento mais difícil, naquele momento em que você sentiu que algo de bom
esteve presente em sua vida. É naquele momento que Deus, que Jesus esteve te acolhendo. Então pense nesse momento para que a gente possa orar. Amado Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos de forma fraterna, de forma equilibrada, agradecendo a presença da espiritualidade superior aqui conosco nessa noite, em nome de Jesus, sabendo que Ele também se faz presente. Abençoa os corações que estão nos ouvindo nesse momento, que possam sentir o reconforto da Tua mão, do Teu amparo, e que cada um de nós saibamos que tudo na vida é transitório e que cada um de nós iremos vivenciar aquilo que nos fará melhor. Pedimos assim, Jesus, a Tua permissão para iniciarmos a reunião da noite de hoje. Com muita paz. Assim seja. Bom, do Evangelho segundo o Espiritismo, que não é o Evangelho espírita, mas é uma análise que é feita do Evangelho de Jesus à luz do entendimento espírita. E ele é o capítulo que fala sobre amar ao próximo. E o item de hoje seria o item 11, que é o item 11, o duelo, que é o último item, tem aqui como anteriores o ódio, tem aqui como anteriores a vingança, se alguém te ferir na face direita, os inimigos desencarnados, e pagar o mal com o bem. Então, ao invés de lermos somente uma questão de duelo, e na maioria das vezes a gente acha que acabou, e vamos conversar sobre tudo. Então vamos aproveitar e começar com uma leitura sobre o que Jesus fala sobre isso. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, e fazei o bem a todos aqueles que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem e o caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e os maus, e vira chuva sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo, porém, que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis nos reinos do céu. E se vós amais somente os que vos amam, que merecimento é que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isso mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes façam outro tanto. Amais, pois, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar, e tereis muito avultada recompensa,
e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sedes, pois, misericordiosos, como também vosso Pai, que está no céu, é misericordioso. A primeira mensagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 20 e 43 a 47. E a última mensagem em Lucas, capítulo 6, versículo 32 e 36. Para que a gente possa compreender essa mensagem de Jesus, e até a gente falar da questão do duelo, é preciso que a gente entenda que Jesus esteve na Terra num período muito difícil. Se hoje nós achamos que estamos vivendo momentos de dureza, imagine na época de Jesus, onde todo aquele povo pobre, miserável realmente, das cidades palestinas, como Nazaré, como Belém, como Jerusalém, enfim, Cafarnaum. Todas essas cidades eram cidades muito pobres, principalmente as que se encontravam na região da Galileia. E eram pessoas que viviam em situações difíceis. E além do que elas mal tinham para sobreviver, elas tinham que dar parte do que elas tinham para os romanos. Uma mulher que fosse pega andando à noite nas ruas e sofresse uma violência sexual por um soldado romano, o soldado romano não era considerado um criminoso. Então era uma situação muito difícil. Um soldado romano matar essas pessoas que eram subjugadas pelo próprio império não era considerado um crime. Então era uma situação muito difícil. E Jesus chega numa situação onde os antigos, que sempre lembravam das glórias do rei Davi, do período chamado davídico, onde Israel ganhava inúmeras guerras, eles vão receber um discurso de que devem perdoar, devem simplesmente perdoar aqueles que oprimiam. Em toda a história da humanidade sempre houve o lado opressor e o lado oprimido, e ainda continua nos dias atuais. Isso não é uma novidade. Mas qual a nossa postura diante disso? Não é simplesmente de conformismo. Muita gente às vezes acredita que simplesmente a gente deve se conformar com as situações injustas da sociedade. Não é isso, certo? Nós devemos ter uma atitude de repúdio ao que está errado, mas nós precisamos ter uma atitude que não gere a violência. Então, quando Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos, não significa que nós vamos trazer para o nosso convívio aqueles que nos são prejudiciais. Porque numa situação de amor, numa situação de amizade, o que se preconiza é o respeito e a confiança, coisa que um inimigo, uma pessoa que envereda no crime, a gente não pode ter por ele, porque ele pode nos fazer mal. É como uma pessoa que estivesse contagiado, por uma doença nada mais atual e que vai nos causar mal. A gente não pode estar perto dele, mas nós não devemos desejar o mal a ele.
Não devemos desejar que ele sofra violências. Se nós somos contrários à violência, nós não podemos ter uma atitude que abone a violência, que aceite a violência. Então, as mudanças vão acontecer, irão acontecer de acordo com o planejamento divino. Está aí. Hoje nós estamos vivendo, assim podemos dizer, a maior greve de trabalhadores do mundo. E nenhum trabalhador a promoveu, nenhum sindicato, nenhuma instituição que luta pelos direitos das pessoas promoveu essa greve. Nós estamos vivendo ela, para que ambos os lados percebam que somos o mesmo povo, que se estamos divididos em fronteiras, não significa que nós somos inimigos uns dos outros. Porque o que atinge lá ao chinês, ao iraniano, ao norte-americano, atinge o brasileiro, ao etíope, ao moçambicano. Somos o mesmo povo e estamos sujeitos às mesmas dores. Não adianta ter tecnologia e riqueza financeira do que adiantou ter tudo isso diante de algo tão simples como um vírus que está abalando todas as estruturas do mercado, dos núcleos políticos, das ideologias, seja elas quais forem. Nós precisamos ter uma atitude diferente. Nós precisamos nos enxergar como irmãos realmente. Não é possível, a terra não comporta mais pessoas na miséria, pessoas extremamente ricas, abusando de pessoas que passam por situações de extrema calamidade. Um planeta que oferece muito mais do que precisa. Nós temos milhões passando fome. Isso é inadmissível. Isso também está no projeto de Jesus. Nós sentimos o que estamos sentindo agora, passando aquilo que nós estamos passando agora. Nós acreditamos muitas vezes que duelo é uma coisa do passado, daqueles filmes que nós assistimos com muitos de nós que, quando éramos crianças, que a pessoa tirava a luva e esbofeteava a pessoa, o adversário, tomava alguns passos de distância, ou simplesmente com espada iam um contra o outro e um saía vitorioso, ou os dois se feriam mortalmente. Nós pensamos que esse tipo de duelo acabou, mas na verdade não acabou. Nós duelamos o tempo todo. Nós nos aborrecemos muito facilmente com as pessoas que estão ao nosso redor. É numa fila de banco, quando nós estamos no ônibus, é com um colega de trabalho. E nós constantemente ficamos nos desafiando. Temos até aquele jargão, aquela palavra: eu não levo desaforo para casa. Leva sim, porque você leva dentro de você, dentro do seu coração. Isso gera uma quantidade de substâncias extremamente ruins para dentro de nós, extremamente prejudiciais para o coração, fisiologicamente falando. Não estou falando somente da questão espiritual, mas fisiologicamente, no cardíaco, na possibilidade de um AVC,
o desenvolvimento de células cancerosas. Enfim, nós criamos um ambiente propício para as dores. As dores que hoje nós estamos passando, através dessa situação pandêmica no mundo, é uma criação nossa, dos nossos desequilíbrios. Nós temos colaborado, nós somos os colaboradores para que isso se desenvolvesse. Foi necessário um freio. É um freio. Botamos um pouco o pé no freio, porque estávamos demais, estamos em muito descontrole. Abandonos dentro de casa. Agora os pais estão sendo obrigados a conviver com seus filhos em casa. Crescemos na década de 80, 70, 80, aqueles que já têm mais de 30, mais de 40, sem ter tudo. E aí, quando a gente tem um filho, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Dar tudo a ele. Não. Criamos um monte de jovens que não conseguem lidar com as situações difíceis, os nãos da vida. E esses são os verdadeiros duelos que nós enfrentamos no nosso dia a dia. São alunos que não respeitam professores, a gente acha um absurdo, mas esquece de onde é que vem isso. Ele aprendeu do nada? Ou é do próprio lar? Que tipo de pessoas que nós estamos oferecendo à sociedade? Que não respeita ninguém? Quando nós damos uma moto ou um carro para um adolescente dirigir, nós estamos dizendo para ele que ele pode burlar as leis. É por isso que nessa situação de pandemia, a gente viu gente achando que era feriado, indo para a praia, passeando por aí. E olha que nós não estamos ainda nem na situação de pico da doença. Então foi preciso nós sentirmos na pele a possibilidade de uma doença grave. E olha que ela não é nem tão grave assim. Não é tão grave, ela é muito contagiosa, mas ela nem é tão grave assim. Mas ela serviu e está servindo para mostrar que qualquer outra pandemia grave, nós estamos simplesmente indefesos. Totalmente indefesos. Mas que a gente não se preocupe com isso. O motivo da gente estar aqui fazendo o nosso evangelho não é para trazer desespero, como muita gente agora está desesperada. Não se preocupe. Só irá partir para o mundo espiritual as pessoas que precisam partir. Aqueles que já estão na sua programação kármica, e partir. Não vai ninguém desencarnar que já não tivesse uma programação de partida. Então, é preciso ter fé, é preciso vibrar em amor. Isso não significa que a gente deva colocar outras pessoas em risco. Nós não podemos sermos os vetores da doença dos outros, porque mesmo que ela não desencarne, nós poderemos causar dores, situações de um agravamento dessa doença, e essas pessoas a sofrerem. Estaremos contraindo débitos para nós mesmos. Nada que acontece na Terra acontece sem a programação de Jesus.
Nós estamos em pleno processo de transição planetária, que alguns chamam por aí fim dos tempos, apocalipse, dê o nome que você quiser. O mundo não vai se acabar, como muitos acreditam, nem Jesus irá voltar, porque na realidade Jesus nunca foi embora. Se Jesus tivesse ido embora, essa terra não tinha chegado até os dias atuais. Jesus está numa dimensão diferente da nossa, mas com certeza ele está guiando todos os passos da humanidade. Então, é preciso que nós tenhamos essa consciência, que nós possamos nos salvaguardar em casa, que nós nos esforcemos, façamos orações para que as pessoas que estão passando por esse sofrimento, por essas dores, que elas sejam acolhidas pela misericórdia divina, que Deus abençoe a medicina, aos profissionais de saúde, porque são missionários de Jesus. A ciência não é algo ruim. A ciência está sendo demonstrado nesse momento o quanto ela é importante para salvaguardar a humanidade. Mas o que ainda falta na ciência, e ela chegará lá, é reencontrar-se com a espiritualidade. Porque nós não somos apenas um corpo físico, uma engrenagem, uma máquina que do nada irá se desligar. Ela tem um princípio, um meio e um fim. Compete a essas almas que escolhem a área da saúde a serem detentoras desse trabalho maravilhoso que é salvar uma vida. Sejam da saúde, sejam os bombeiros, os policiais, os professores, que são aqueles que ajudam, né, a que as pessoas cheguem até as suas profissões, enfim. E hoje se faz necessário nós reconhecermos o quanto nós precisamos estar juntos. Foi preciso uma pandemia para pai e mãe estar dentro de casa ouvindo seus filhos. Foi preciso uma pandemia para que os adolescentes pudessem olhar seus pais nos olhos. Foi preciso uma pandemia para a gente sentir falta daquelas pessoas que fazia tempo que a gente não ia visitar e agora não pode, porque vivíamos ocupados demais, tendo coisas, buscando benefícios, nos afastando cada vez mais da espiritualidade. Nós ligamos a televisão e nos enchemos com os crimes. Agora a televisão não tem tempo mais para crime. Ela não passa sobre crime. É o tempo todo falando sobre a situação de risco que todos estamos correndo. E dos gestos de bondade que as pessoas têm. Inclusive incentivando as pessoas a terem gestos de bondade. É isso que nos falta. Mudar dentro de nós, para o que está ao nosso redor possa mudar. Só assim é possível a mudança. Só assim é possível
cada um de nós encontre o seu caminho. Jesus está conosco. Não estamos sós. Nem eu, nem vocês. Tenho certeza que os nossos entes queridos, que já foram para a vida verdadeira, a vida espiritual, também estão empenhados em nos consolar. Que a gente não fique desesperado, que a gente não se descuide da saúde, mas que a gente tenha consciência de que é preciso mudar. E mudamos. E iremos mudar. Isso que aconteceu e que está acontecendo ainda é pouco para o que a gente precisa fazer. Mas já foi um primeiro passo. Nada mais será como antes. Nada mais será como antes. Então, ou a gente faz um olhar para dentro de nós e tenta encontrar Deus dentro de nós, nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso modo de ser, ou a gente não vai conseguir continuar aqui. Porque conforme Jesus disse, só os mansos herdarão a terra. E Jesus não disse nada por brincadeira. Nada que Jesus disse foi para nos agradar. Tudo que Jesus disse com propriedade do Espírito elevado que Ele é. E existe toda uma equipe espiritual que está, nesse momento, trabalhando na Terra para que as coisas aconteçam conforme a programação de Jesus. Ultrapassamos a chamada data limite. Coisas maravilhosas irão acontecer. Não sabemos se nós iremos ver, ou se serão nossos netos ou bisnetos. Ou nós iremos ver, se tivermos uma oportunidade de retornar a esta terra, nascermos num mundo melhor. Mas tenhamos certeza que a terra deu um primeiro passo, um pequeno passo rumo a uma humanidade diferente. E se Deus quiser, uma humanidade melhor. Então, que cada um de nós tenhamos essa consciência de que Jesus está no comando de tudo e que nós temos a corresponsabilidade de contribuir para essa terra melhor. Que a gente não fique desesperado, que a gente continue fazendo o que tem que fazer, que nós possamos continuar orando e agradecendo a Deus a oportunidade de aprender. Porque cada um de nós irá aprender a seu modo com tudo isso que nós estamos vivendo. Tenhamos certeza que todos nós, a partir de agora, iremos ter um olhar diferente para a humanidade. Não tenhamos dúvida disso. Que não é o dinheiro que controla o mundo, como a maioria pensa, mas é a própria humanidade, a solidariedade, a compaixão, o amor é que domina o mundo. Porque nem todo o dinheiro do mundo foi capaz de impedir o que está acontecendo. Mas somente o amor, a compaixão, o respeito, tudo aquilo que Jesus pregou lá atrás, é que cada vez mais faz diferença. E para encerrar, queremos agradecer a Jesus pela oportunidade e que Ele possa fluidificar nossa água, que Ele possa
fluidificar a água de vocês e que nós, nesse momento, iremos aplicar um passe coletivo. Pedimos à espiritualidade que estão nos lares de vocês, que elas usem o seu magnetismo espiritual para que possamos levar essa luz de Jesus para vocês. Então oremos dizendo assim: eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce, pelo sol que desponta em minha janela com seus raios e abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo, instrumento divino do bem, o trabalho em busca da paz, pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, e pela força que nos anima a seguir no caminho da redenção. Que receba, Jesus, a nossa prece, que possamos receber a Tua presença através da espiritualidade socorrista que se faz presente em todos os lares, em todas as casas de recuperação. A terra finalmente irá galgar o caminho que leva a Ti, Jesus. Perseveremos na fé, perseveremos no amor, perseveremos na compreensão, na compaixão. Amemo-nos como Jesus nos amou, pois só o amor que vem do Cristo é capaz de abrasar toda a terra. Que possamos, de posse desse instrumento que foi dado por Deus, usar em benefício do outro, pois quando iluminamos o outro, a luz vem de nós. Não estamos sós. Estamos juntos nesse propósito maior de fazer um amanhã melhor. Recebam, queridos irmãos, essa luz que vem do alto. Recebam toda a paz do Cristo. E não duvidem do seu amor pela humanidade. Recebam todo o amor que vem de Jesus. Nós agradecemos, Jesus, por tudo. Graças a Deus. Graças a Jesus. Bom, meus irmãos, que Jesus continue nos amparando e que nós possamos, semana que vem, estarmos aqui e será outro palestrante e, se der certo, nós também faremos o estudo da quinta-feira numa live. Fiquem com Deus. Que Jesus continue nos amparando.